Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é quem vocês estão acostumados a ver por aqui, né? Eu sou o outro Bruno, o Tavares, e hoje no Med Marketing nós invertemos as posições porque eu quero trazer para vocês aqui a visão sobre o marketing médico do interlocutor que sempre está aqui nessa cadeira entrevistando as pessoas, que é Bruno Moraes. Aê! E aí, Cadê, gente? cadê o... não teve uma bagunça não, o pessoal não Não está teve, é muito... porque a plateia tá um pouco calada, mas eu sou Bruno Moraes e hoje eu vou conversar com vocês sobre temas sobre marketing digital para médicos e para clínicas médicas. Nós reunimos aqui, né, Bruno, algumas perguntas, assim como fatos do cotidiano, mas Isso. você que é o host hoje, pode comandar. Eu queria já começar apresentando e já explicando para todo mundo o que é a metodologia da Bigol, que muito se fala hoje em dia na internet sobre trabalhar autoridade médica, trabalhar performance de clínica, e a Bigol trouxe esse conceito novo que é autoridade de performance. E eu queria que você explicasse, né, de onde veio essa nova terminologia, né? E o que, que ela tem de diferente de ambas separadas. Legal, Bruno. O que que acontece? Durante muito tempo foi criado, tá? A terminologia que era o quê? Eu faço marketing de autoridade para os médicos, né? Perfeito. Eu faço marketing para atrair pacientes e tá tudo bem. É algo real que tinha. Só que no final de tudo, o médico que tem autoridade, ele gostaria no final de ter um resultado que seria ou ter mais pacientes, ou começar a fazer palestras, ou lançar seu infoproduto. E a clínica, a mesma coisa, que foi aí que começou o marketing de performance, que é o que nós fizemos durante anos para clínicas também, que é a parte de Google. Só que fazendo um compilado de tudo isso, Bruno, a gente percebeu, tanto por estatísticas, todos os relatórios que nós fazemos, que dava para criar uma nova metodologia, autoridade de performance. Então, o que é, Bruno? É autoridade de performance, tá? Onde a gente trabalha todo o perfil do médico ou da clínica baseado em quê? Em gerar autoridade nas redes sociais para que tenha performance na internet. Uma vez que você procura algo no Google, você precisa encontrar. E para que você encontre, você precisa ter uma performance, que é o quê? Ter um site bem construído, tá? Dentro do seu site você está atualizando ele constantemente para que todas as plataformas de busca, né, hoje GPT, Gemini, Perplexity, enfim, possam encontrar informação lá dentro. Assim como a parte do Google em geral, que muitos de vocês não sabem, mas existe Google Tag Manager para a gente botar códigos para fazer traqueamentos dentro do Google Ads também, né? Tem o Google Analytics para que a gente consiga compreender o que está acontecendo dentro do nosso site. Tem o Google Search Console, que é justamente para que indexe e a gente saiba o que está acontecendo. Ah, está sendo muito visto, está indexado no Google. E tudo isso é performance. Uma vez que você é médico, uma vez que você é dono de clínica, é procurado por algum termo na internet, a pessoa precisa de encontrar. Por isso que tem um Google Ads. Então a gente cria toda a parte de autoridade nas redes sociais para mostrar quem é realmente o médico, quem é realmente aquela clínica, para que tenha o descobrimento e tenha também, sabe o quê? A parte do fechamento. Então, o que você está sendo afetado ali nas redes sociais é alguém que você vai conseguir se encantar por ela, e na hora de você fechar uma consulta, você vai ver que realmente aquele médico, aquela clínica faz sentido para ele. Dentro disso nasceu a autoridade de performance. Sensacional. Então, unindo os dois mundos, né? Você trabalha a autoridade ou do médico dono da clínica ou de uma equipe especializada, alguém que é designado lá dentro para ser, digamos assim, o rosto da clínica, para que ela gere esse entrosamento, né, se engaje com as Exato. pessoas e, através dessa figura, trazer resultado, performance para a clínica, né? Agendamentos, consultas e etc. Exatamente, porque no final do dia todo mundo quer um resultado. Não adianta, por exemplo, nós pegarmos um perfil de um médico, botar mais de 50 mil seguidores ali dentro dele, ele ter uma autoridade, mas
no final ele não consegue agendar uma consulta, não vende um protocolo, né? Porque a pessoa vê ele ali na internet e ele é muito legal. É como se fosse um dos melhores amigos, mas ok, a pessoa não fecha com ele, porque na hora que ela procura de verdade para alguém, ela vai procurar como? Primeiro, ela vai perguntar para os familiares, mãe, tia, pai, papagaio. Segundo, ela vai no Google. Daí vem a performance. Por quê? Ela procurou no Google e achou, tem um site bem feito que responde as perguntas, ou então procurou no chat GPT. Hoje, praticamente todo mundo tem o GPT já dentro do próprio celular, como aplicativo, né? Sim. Então apareceu ali na busca, performance novamente. Mas quando você consegue unir os dois mundos, autoridade com performance, é óbvio que o resultado vai ser satisfatório. Uma coisa importante que a gente tem que frisar que é o quê? Autoridade e performance são coisas que andam lado a lado. Não tem como você ter performance se você não tiver credibilidade. E se você não tem credibilidade, você não tem autoridade. Até porque vai chegar um ponto, né, quando se trabalha só em uma dessas vertentes, vai chegar um ponto lá na frente que elas necessariamente vão se encontrar. Exato. Se você trabalha só autoridade, vai chegar um momento em que, ok, eu sou uma autoridade, e agora? Exato. O que eu faço com essa autoridade? Exatamente. Né? Ao passo que a clínica ela vai ter mais conversão, né? Vai ter mais performance, vai performar melhor no que ela está se propondo a fazer, tendo algo ou alguém que traga essa autoridade para a clínica. Então, Exatamente. eles vão se cruzar inevitavelmente. E aproveitando que você falou de Google, já trazer aqui uma dúvida recorrente de, de clínicas, e principalmente, né, quem está ali à frente, seja só um empresário, dono de clínica ou o próprio médico, todas essas ferramentas de Google que você citou, que elas auxiliam, né, nos resultados ali da busca de um paciente por algum tratamento, alguma consulta, especialidade, etc. É verdade que quanto mais dinheiro eu coloco no Google, mais pacientes eu tenho, e é verdade que quanto mais leads eu tenho, mais consultas eu fecho? Então, cara, perfeita essa pergunta. Porque assim, se fosse somente botar dinheiro, era fácil, tá? Eu fazia um empréstimo no banco, botava mais dinheiro, ia ter mais leads. Se lead fosse sinal de consultas, eu ia dobrar isso, ia ter mais conversões. Só que não é assim que funciona. Hoje nós disputamos atenção com todas as áreas. Vou dar um exemplo. A partir do momento que você pode ser um dentista, por exemplo, tá? E você quer vender mais implantes, não é o fato de você botar mais dinheiro, mas sim o fato de você fazer uma estratégia específica para isso. Porque eu posso fazer um implante do quê? Um implante capilar. Eu posso fazer um implante de braço, certo? Posso fazer diversos tipos de implantes. Então, não é o fato de ter mais dinheiro, mas sim de ter uma estratégia específica e que o seu site, sua página de captura, onde a pessoa clica e entra, esteja totalmente reservada para aquele assunto. Não tirar o foco, né? Então, se eu entrei para fazer o quê? O implante, só tem que estar falando sobre implante, as vantagens para quem é indicado, né? Botões, CTAs de chamada de ação. Clique e fale agora pelo WhatsApp. Clique e fale aqui. Ou seja, o Google ele trabalha de uma forma de leilão, aonde ele oferece o melhor para aquela procura baseado no que a pessoa escreveu. Por isso que a gente bota palavras, chaves e também bota o quê? Correspondência de frase, ou seja, você não procura assim, como deixar a minha barba mais grossa. Aquilo vai começar a ativar vários tipos de anúncio, mas não necessariamente quem botou mais dinheiro vai estar na frente, mas sim quem teve um bom investimento diário e também aquele que botou uma página falando sobre esse tema, como aumentar a sua barba. Ou seja, é especificamente estratégia para que você trabalhe com o Google. E a outra coisa é o quê? Você não vai ter toda hora o mesmo resultado, porque isso é sazonal, depende do número de buscas também no mês. Entendi. Então, aproveitando essa questão, né, de falar de plataformas, né, do Google e das suas ferramentas, além do Google, quais outras ferramentas e plataformas hoje
você acredita que sejam as mais interessantes para clínicas e médicos estarem ativas? E quais são as tendências para 2026, se é que já temos essa informação? Olha, vamos enumerar para ficar mais fácil para vocês. Primeira coisa, é obrigatoriamente você ter um site com informações sobre o que você oferece. Segundo, você precisa ter um perfil no Google Meu Negócio. Terceiro, você precisa estar inserido nas redes sociais que você consegue trabalhar. Olha o que eu falei, que você consegue trabalhar. Não adianta você querer ter TikTok, LinkedIn, Snapchat, tudo que você imaginar, porque o mesmo conteúdo em uma plataforma, ele não performa tão bem na outra. Você pode sim replicar? Pode, mas não faz sentido você querer abraçar o mundo. O que faz sentido, ainda principalmente para 2026, é você médico, você dono de clínica, apostar, sabe aonde, Bruno? No YouTube. É mesmo. E eu vou dar um dado muito importante aqui. Já viram quando vocês fazem pesquisas no Google, já aparece lá vídeos indicados? Por quê? Porque ele já sabe que aquilo é indicado para você, que as pessoas estão procurando por mais informação. E para que você deixe tudo isso muito bem feito, você pode botar o quê? No seu blog, vídeos do YouTube. Então acaba que faz uma cadeia, né? Você procura no Google, entra no site, vê o vídeo do YouTube que está no seu canal, você começa a aparecer para pessoas que estão dentro do YouTube e você também pode anunciar. Então, além do Instagram, além do site, YouTube é uma da plataforma que você vai ter que utilizar em 2026 se você quiser ter sucesso. Sensacional. Aproveitando ainda falando na verdade, né, sobre anúncios, performance, performance não no sentido literal, Uhum. mas de performar na internet, né, de existir ali e alcançar mais pessoas. Eh, Existe uma crença, eu percebo muito isso, escuto muito isso, de que eu preciso sempre, a todo momento, ter mais leads e que se esses leads não estão convertendo, a falha está necessariamente na campanha, na plataforma ou na ferramenta. Uhum. Eh, eu queria que você trouxesse uma visão acerca disso, para que as pessoas entendam o real objetivo do anúncio. Uhum. Eu vou te passar a minha compreensão acerca disso. Um outdoor, um panfleto, um comercial de TV, ele não vende diretamente algo para alguém. Ninguém, a não ser aqueles canais de televenda, né, Sim, que a sim. pessoa apresenta e já dá o pitch, já aparece o telefone na hora para você comprar alguma coisa. Mas via de regra, um, um outdoor, ele não vende um churrasco, por exemplo. Ele vai mostrar o churrasco, vai fazer com que você se interesse por aquele churrasco e aí você vai até aquela churrascaria. Uhum. Ao meu ponto de vista, se eu chego nessa churrascaria e a minha experiência lá dentro, ou até antes, até mesmo antes de entrar, não for boa o suficiente, eu não posso dizer necessariamente que o outdoor não fez o papel dele. Essa lógica se aplica também no mercado digital, no marketing digital, em relação a anúncios? Então a gente tem que compreender aonde que a gente vai anunciar primeiramente. Esse é o primeiro passo. Porque existe marketing direto e marketing indireto. Marketing direto é onde nós anunciamos aonde as pessoas estão procurando. Exemplo, Google. As pessoas estão procurando por aquele determinado assunto, especialidade, procedimento. Por isso que aparece nosso anúncio. Então, sim, ela tem intenção de contratar. Marketing direto é quando a gente anuncia que é como se eu ficasse te cutucando toda hora. Que geralmente a gente faz isso com anúncios de desejo. Por exemplo, você não precisa ter mais cabelo, mas você deseja. Então, faça um implante capilar. Você não precisa, por exemplo, pegar e fazer um ultraformer, mas você tem o desejo de estar com a pele melhor. Certo. E não significa, a partir do momento que você faz um anúncio, conquista o lead e ele não fecha, que é problema do anúncio. A partir do momento que o seu futuro paciente entrou em contato com você,
Você é uma clínica pediátrica. E ele pergunta: vocês atendem crianças de 6 meses? Ele é um lead qualificado. Ele quer, ele deseja. Agora nós vamos ter que cumprir uma série de checklist ali. Atende meu convênio ou não, que é o terror de todo mundo, né? Se não atende convênio, como é que você vai mostrar para o seu paciente que você é a melhor opção? Lembra que a gente falou sobre a autoridade? Olha, chegando Sim. aqui para que você tenha performance. Então você vai quebrar objeções. E isso é fundamental, que você tenha uma equipe de atendimento muito bem qualificada, para que não fique naquele silêncio constrangedor. Você atende meu convênio? Não. Aí fica as duas pessoas caladas até uma desligar o telefone ou então encerrar a Então conversa tá pelo bom, WhatsApp. tchau. Exatamente. Então, o significado de você ter mais leads significa que você está tendo mais oportunidades. Mas você tem que compreender qual é a sua especialidade também. Porque é muito normal eu acordar, bater meu joelho na quina de alguma coisa e falar: putz, eu estou morrendo de dor, e procurar um ortopedista. Do que eu estar, por exemplo, com o olho coçando. Que a gente faz? Vai lá, limpa o olho e segue a vida, certo? E eu procurar um oftalmo achando que eu estou com algum problema de visão. É muito normal, por exemplo, eu estar com dor nas pernas e ver varizes e procurar um angiologista, porque é visível, Certo. do que eu procurar, por exemplo, um cardiologista simplesmente porque eu fiquei ofegante. Então a gente tem que compreender que normalmente pessoas vão procurar pelo que é de senso comum. Então, quando é de senso comum, bem provavelmente a sua clínica, o seu consultório tem mais leads. Mas quando você é, por exemplo, da medicina da dor, não é todo mundo que sabe que existe medicina da dor, sabe que existe um ortopedista. Então a gente tem que compreender que você anunciar não significa ter mais pacientes, mas sim criar novas oportunidades. E a sua equipe conseguir converter isso em paciente dentro da clínica. Então, em linhas gerais, a função do anúncio é despertar o desejo de alguém acerca de um serviço ou produto, ou mostrar para alguém já interessado naquele serviço ou produto que o fulano de tal existe. Exato. Porque assim, Brunão, pensa comigo aqui, tá? Você também. Tem coisas que são de primeira necessidade. Todas as especialidades de primeira necessidade que nós precisamos, a gente procura por ela muito mais fácil. Cardio, anjo, pediatra, ortopedista, certo? Certo. Porque a gente conhece isso, a gente Oftalmo, nasceu. gastro. Exato, clínico geral. A gente nasceu sabendo que eles existem. Já coisas de segunda necessidade, ou seja, que seriam de desejo, por exemplo, você não acorda precisando fazer bioestimulador de colágeno. Você não acorda todo dia precisando, sabe do quê? De fazer uma otoplastia. Você tem o desejo. Não é o fato de você ter a orelha um pouco maior que você precisa fazer. Então a gente tem que entender quando vai fazer um anúncio e também para quem que a gente está falando. Então, se eu estou falando para quem a gente vai despertar o desejo, obviamente a jornada desse cliente, desse paciente é uma. Se a gente está falando com aquele que já precisa da gente e sabe, a nossa jornada é menor. Então, primeira necessidade e desejo. Você tem que saber discernir e produzir conteúdo para que as pessoas cheguem até vocês de uma maneira que ela tenha o desejo e queira realizá-lo, custe o que custar, e daquelas pessoas que procuram por você todo santo dia porque você é de primeira necessidade, você depende deles. É outro tipo de anúncio. Entendi. Então seriam, ao meu ver, três barreiras que as clínicas precisam vencer para primeiro converter, primeiro aparecer, né, surgir, falar eu existo, estou aqui, eu posso te ajudar, ou resolver seu problema, etc. Uhum. Converter essa possibilidade em um paciente e aumentar e manter a participação, digamos assim, desse paciente ao longo de, de um período dentro da clínica. Uhum. Então, anúncios, marketing, produção de conteúdo, redes sociais, Google, site, etc., eles vencem essa primeira barreira. A segunda barreira seria, então, o atendimento da clínica, as A secretárias. segunda barreira, cara, legal, isso daí. É o quê? É você ter uma equipe preparada dentro da sua clínica e do seu consultório. A secretária, já foi-se o tempo que a secretária apenas
botava a data, né? Ela só datava que dia que você ia Só lá para atendia falar. telefone e marcava na Somente. agenda. E tá tudo bem, porque era outra época. Era outra época. Só que hoje, Tinham menos a su- possibilidades também, né? exato, hoje a sua equipe de atendimento, ela precisa saber conversar com o paciente. Ela precisa conversar, ela não pode simplesmente tirar pedidos como se fosse um pedido do McDonald's, não. Bom dia, doutor Bruno, tudo bem? O que que você faz? Você está com dor aqui? Aonde que você faz? Tal, tal, tal. Você tem que envolver a pessoa para que você tenha argumentos de falar, cara, nós somos especialistas nisso, nós somos os melhores para você. Tanto é que já existem clínicas que têm o quê? Tem a secretária que faz o primeiro contato, que ela já passa você para uma pessoa que vai fechar. Quando eu falo vai fechar, não significa que o paciente já queira marcar, mas é aquela pessoa que vai ter o tato, o fino tato, de conversar com o paciente e conseguir agendar a consulta ou o procedimento dele. Não é já de outro mundo, hoje clínicas e consultórios que já estão seguindo as tendências terem uma sala reservada para conversar sobre o orçamento do tratamento. Para não ficar aquele constrangimento na frente do médico. Ah, eu não sei se eu vou pagar. Não, tem uma salinha já para que você consiga conversar, porque é relacionamento humano. A partir do momento que a sua equipe sabe se relacionar com o paciente, ele vai dar um jeito de fazer. Ele sabe que ele precisa, se for de primeira necessidade. E se for de desejo, você vai mostrar para ele todo o caminho que ele vai prosseguir e que ele vai conquistar depois, porque é um desejo. Então eu quero, pô, se eu desejo botar mais cabelo, como é que eu vou ficar lá no futuro então? Você vai mostrar algumas fotos, olha, teve uma pessoa parecida contigo assim, assim, assado. Ou seja, segunda barreira para conversão é você treinar a sua equipe. Não tem para onde ir. Você pode ser o melhor médico, você pode botar o máximo de dinheiro em Google, que você não vai fechar se você não tiver uma pessoa que realmente saiba lidar com o ser humano. Eu acho que além de treinar também, a gente tem que lembrar que vale não, é necessário o acompanhamento dessa pessoa ali. Perfeito? Não necessariamente talvez né, o médico, o dono da clínica, etc., mas que tenha uma pessoa responsável em fazer esse acompanhamento para certificar, não para ficar observando a pessoa e, né, tá fazendo errado, mas para auxiliar que No ela entendimento. consiga executar aquilo que foi treinada, né? É o papel do gestor, do gerente. Né? Nas clínicas, a gente tem que entender o quê? Você, gerente, você, gestora, você acompanha toda a equipe para saber como é que está o atendimento telefônico, como é que está o atendimento por WhatsApp. Se não fechou, qual foi o motivo que não fechou? Porque, veja comigo, se você chega ao final de 2, 3 meses e a gente não está fechando porque não atende um convênio em específico, você atende todos os outros, mas aquele específico você não atende. Será que está na hora de você entrar em contato com o convênio, tentar fazer uma negociação ou fazer algum tipo de ação estratégica para que traga aquelas pessoas daquele convênio? Com toda certeza tem um detalhe que dá para ajustar. A outra coisa, Bruno, que é muito importante de uma gestora, de uma gerente, é o quê? Saber fazer o trabalho interno de acompanhamento dos ex-pacientes e dos atuais pacientes. É muito mais fácil nós vendermos algo para quem já nos conhece e já provou, né, Sim. do nosso trabalho, do que todo dia a gente ter que ir atrás de uma pessoa nova. Toda clínica que tem listas segmentadas por segmento de procedimento, de exame, a gente sabe. Se eu fiz um check-up há 6 meses atrás, não é mais fácil você vender o check-up para mim falando, ó, tá na época de você realizar seu check-up que você fez há 6 meses atrás. É mais barato, menos trabalhoso e muito mais satisfatório, porque o seu faturamento no mês vai aumentar. Eu não estou falando para vocês que não devem anunciar. O que eu estou falando é o quê? O trabalho interno de gestão de uma clínica casado com marketing é que faz com que a sua clínica, o seu consultório, tenha um faturamento recorde todos os meses. Entendi. E sobre produção de conteúdo para justamente somar a essa quebra da primeira barreira, né? Que é aparecer para o possível paciente, né? Se mostrar ali como uma possibilidade e etc. Como que funciona na prática, né? Não na teoria? O que de fato
mexe o ponteiro na produção de conteúdo para redes sociais e pelo que você disse, né, que agora a tendência para 2026 é o YouTube. É, o que vira o ponteiro na produção de conteúdo para essas plataformas em relação a tipo de conteúdo e, né, se estático, se vídeo, se carrossel, se live, Uhum. se podcast, é, e frequência e volume. Essas três coisas. O tipo de conteúdo, volume e frequência. Perfeito. Primeira coisa que nós precisamos para obter os objetivos que nós quisemos é o quê? Participação do médico e da equipe. É fundamental, porque como é que eu crio autoridade de uma marca ou como é que eu crio autoridade de um médico se não participa? Primeira coisa é essa. A segunda, é fundamental que o médico grave vídeos, porque hoje a gente está chamando de conteúdos low-fi, que são aqueles conteúdos que a gente pega o celular e grava. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou o doutor Bruno, eu sou ortopedista, tal, 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 porque a pessoa vê que é real, que é o médico que está fazendo. Misturado com os conteúdos que falam que é o hi-fi, vamos dizer assim, não é a bebida, tá, gente? Que é quando tem um conteúdo mais bem produzido, que você vai num centro cirúrgico, né? Ou então vai a equipe e grava com você. Então, esses tipos de conteúdos são essenciais e é essencial a participação do médico. Agora, em relação a tipo de conteúdo a ser feito, se o Instagram criou Reels, se ele criou os Stories, Lives, Carrosséis, nós devemos utilizar todos que nós podemos utilizar. Porque cada um tem o seu papel dentro do algoritmo. Não adianta você querer fazer somente vídeo, sabe por quê? Com toda certeza tem pacientes, seguidores que estão ali que eles gostam muito do carrossel, por quê? Porque não tem barulho, então ele consegue ler rapidinho ali, né? Tem pacientes que vão gostar mais dos vídeos. E dentro dos vídeos nós temos vídeos de engajamento, vídeos emocionais, vídeos institucionais. Então, produzir conteúdo é uma arte da qual tem que ser feita com parcimônia. Não tem que ser em grande quantidade, tem que ser em qualidade. Não adianta todo santo dia você botar um vídeo se ele não tem um objetivo, se ele não interage com o paciente. Diferentemente, sabe do que? Dos stories. Os stories você pode usar e abusar. Porque stories é fofoca, Brunão. Então, todos os pacientes querem saber o que você, doutora Janaína, está fazendo no seu tempo livre, como é que foi aquela cirurgia. Cara, eles querem te perguntar. Caixinha de perguntas é o melhor tipo de conteúdo que existe. Porque é o conteúdo mais humano, mais idêntico ao que a pessoa realmente pode fazer ali. Eu acho que é o que mais aproxima o paciente, o médico, a médica, do futuro paciente. Exatamente. E fica muito claro que médicos, quando vão contratar agências, eles estão interessados em quantidade. Esquece. Esquece. Se eu te der, nesse exato momento, tá? A composta de ovos, né? O famoso caviar. Você não come tudo de uma vez. E é um alimento que é muito conhecido, é chique. Você come em pequenas porções. É a mesma coisa conteúdo. Por isso que existe conteúdos que são fracionados, para que você vá degustando eles. Não que você pegue e jogue de lado. Então, conteúdo bom é conteúdo pensado, intencional. Por isso que eu falei da campanha, não, da tendência de 2026, YouTube. A pessoa que está nos assistindo agora aqui, ela precisa de conhecimento, ela está indo atrás disso. É algo que vai fornecer a ela uma base para que ela possa desenvolver outras ideias. Quando você vê esse corte no Instagram, é para que você possa ingerir ele, degustar e falar, cara, eu queria mais. Aí você vai para outra plataforma. Então, conteúdo é qualidade. Simples assim. Até porque o ser humano tem aquela máxima, né, de, como é que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, a gente tem algum problema, sei lá, doeu a minha cabeça por 3 dias seguidos. Óbvio que, né, isso já é sinal de alguma coisa grave, mas eu vou primeiro perguntar para o doutor Google Exato. o que que eu tenho, né? Então, o ser humano ele vai atrás do conhecimento próprio para tentar ele mesmo resolver o problema. Então, por que não vocês, médicos, clínicas, darem pequenas amostras do que vocês podem oferecer para aquele paciente que está buscando ali, né? Tipo, apareceu
uma mancha na minha mão, eu vou morrer amanhã? E ter um conteúdo, ele achar um conteúdo seu explicando por alto que seja que as manchas precisam sim de atenção, mas que é necessário buscar um dermatologista, um profissional qualificado para aquilo. Isso já vai, né, Exatamente. acalmar a pessoa e ela vai ver ali, pô, esse médico, essa médica pensou em mim, né? Pensou na minha dificuldade aqui, no meu medo de ter aparecido alguma coisa que às vezes é uma manchinha de sol, alguma coisa assim, e às vezes pode ser de fato algo maligno. Sim. E outro ponto, Bruno. Médico tem que parar de ficar falando para outro médico. É verdade. Chega dessa porra. Você fala para paciente. Quem contrata você é o paciente. O outro médico deixa ele lá na vida dele, tá? Você para de viver vida de palco dos outros e viva a sua vida de bastidor, que é o quê? Falar com essência. Para ter autoridade, você tem que ser você mesmo. Não queira aparentar a outra, não queira ser soberbo, não queira ficar sendo ganancioso mostrando várias coisas. Você tem que resolver problemas, tirar dúvidas. E a maioria das dúvidas, sabe quais são? Aquela que a sua filha te faz, aquela que a sua mãe te pergunta, aquela que eu, como, tá? Sua agência de marketing faz, doutor, isso daqui é interessante. Ou não, você fala, não, isso é muito besta. É besta para você que detém o conhecimento aqui. Mas para o seu paciente que está do outro lado do celular, faz diferença. Ou seja, nós temos que fazer mais conteúdos do cotidiano. Dar exemplos do dia a dia. Porque as pessoas não vão saber, por exemplo, Bruno, eu tô levantando aqui muito o braço fazer alguma coisa. Ah, isso daí é o manguito rotator. Não vai entender. Não vai. Eu não tô Mas nem aí. Eu falando agora como paciente, tá? Eu não tô nem aí pro nome do músculo que tá doendo no meu braço. Eu quero que o meu braço pare de doer. exato. É Então por isso. não adianta falar para mim o nome do músculo, o nome do osso. É óbvio que, né, você, enquanto dentro da consulta, vale a pena você citar nomes e etc., até para Sim, comprovar ali, né, que você sabe o que você está fazendo. Mas em um vídeo que tem o objetivo de criar empatia entre você, médico, e o paciente, não tem que ficar falando nome de patologia em latim para exato. parecer maneiro para os outros colegas médicos, porque tenha certeza que, vamos botar aí que, sei lá, 3% deles vão estar de fato preocupados com a sua performance, com, né, o seu desenvolvimento e o seu sucesso. O resto todo tá lá só para ficar te observando, só para ficar falando mal, só para encher o saco. Exatamente. Assim, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que lembrar que o conteúdo começa lá no site, Bruno. Porque o site é a porta de entrada do seu futuro paciente. Porque ele vai procurar especialista, exemplo, eu quebrei esse dedo aqui, tá? O dedo no meio para não ficar mostrando falando que eu tô te dando o dedo, tá? Eu vou procurar o quê? Um especialista em mãos, certo? Se eu tenho esse conteúdo falando dentro do meu site, de onde que o GPT vai tirar a informação que existe um especialista, um ortopedista especialista em mãos? De onde que o Google vai puxar essas informações? Ou seja, o conteúdo não é somente para a rede social. O conteúdo ele começa dentro do site. Você sabia que cada vídeo que nós postamos aqui, que tem no YouTube, ele é literalmente direcionado através do quê? Da transcrição que o YouTube faz do que nós estamos falando, do título e da descrição que fica aqui embaixo. Por isso que é tão importante você ter um site que resolva problemas na hora que é o quê? O FAQ, as perguntas mais frequentes ali. Junto com as especialidades, com todas as perguntas, porque ele vai puxar, o Google vai puxar todas aquelas informações e vai dar de bandeja para gente que está procurando sobre você, médico. Ou seja, o conteúdo ele começa muito antes. Você deve se preocupar sim com rede social, porque é bom até para o ego, né? Isso daí também faz bem, a gente precisa ficar empolgado. Mas o principal é o seu site e tudo que permeia a internet. Que no caso é o quê? Google busca, depois sites parceiros do Google, que é onde aparecem nossos anúncios também, se fizer rede de display, YouTube e rede social. Então você, médico, para de querer fazer em quantidade e faça com qualidade. Participe do processo, porque todos os médicos hoje em dia acham que o problema é marketing, mas a maioria das vezes o problema está dentro da sua clínica, que é o atendimento.
Um atendimento mal feito, ele espanta, em média, mais de 10 pacientes, que eu vou falar, Bruno, nem liga lá, porque o pessoal não faz ideia. A secretária está dormindo, ou então não me atendem. Atendimento, você deve responder todos os seus pacientes em menos de 2 minutos. Acima disso, o paciente vai embora, sabe por quê? Porque ele mandou, não foi só para sua clínica, ele mandou para diversas clínicas. Quem atender primeiro e melhor, leva o paciente. Você pode ter certeza, porque se você estiver dependendo de um convênio específico e você ligar em todas essas clínicas e falar assim, só tenho para janeiro, daqui um mês e meio, e aquela clínica que te atendeu bem, na hora, quebrou suas objeções, não tem aquele convênio, mas te atendeu melhor, você paga por ela. E assim, só para não parecer também que a gente está, né, aqui, é, como costuma se dizer, né, cagando regra, vomitando regra e tal. Cara, é só você pensar no seu restaurante favorito, na sua loja de roupa favorita. Por que que você vai lá? Por que que você volta lá com frequência? É só por causa da comida? Nunca vai ser. É o conjunto das experiências que você vive ali dentro, desde o momento em que você tomou o conhecimento que aquele restaurante ou aquela loja existe. Então, vamos colocar aqui o exemplo prático, né, de um restaurante. É acessibilidade, se tem estacionamento, se não tem estacionamento, se tem um manobrista, se a recepcionista te tratou bem, se ela já, na segunda vez que você vai, de repente você já fez um cadastro, alguma coisa, ela já sabe, já te trata pelo nome, já sabe quem você é. Se você é um restaurante que você tem que fazer reserva, a hora que você chega, você é recebido já pelo seu nome. Se a sua mesa ainda não está disponível, coloca numa salinha, igual você falou, né, que tem já clínicas que têm salas reservadas para poder fazer fechamento de Exato. atendimento. Então é só parar para pensar fora do seu nicho, fora da sua caixinha de clínica, né, enfim, patologias e etc. O que te encanta nas coisas, nos lugares que você frequenta e que você retorna. Não é somente uma boa comida, não é somente um tecido de qualidade, uma roupa bonita. É tudo que está ali. É se a música da loja está muito alta, é se a atendente está com paciência para te atender. Um atendimento de WhatsApp, né, com que a gente falou muito, o Bruno falou aqui, né, das secretárias, da importância de saber conduzir um atendimento quando uma objeção já aparece logo de cara, que é o terror de todo mundo, o convênio médico. Exato. Pô, não atende o convênio, pô, você vai perder o paciente ali, ele já chegou até você, cara, ele já tá afim, sabe? Igual, pô, ele tá super na sua, cara. A verdade é que pequenos detalhes fazem com que o paciente escolha você para a vida dele. Pequenos detalhes que não deveriam ser diferenciais. Um bom atendimento com acolhimento. Isso não deveria ser diferencial, isso deveria ser O básico. o básico. Você começou um tipo de tratamento, você ter um acompanhamento. Acompanhamento é o quê? Uma mensagem, uma ligação perguntando se está tudo bem, se está seguindo o protocolo, um material para ser enviado para o paciente, tá? Datas comemorativas, um aniversário, receber uma mensagem que seja um áudio do médico. E é fácil fazer isso, você gravar um áudio para mandar. Você deveria ficar em contato com pacientes inativos para saber se está tudo bem, convidar ele para fazer um check-up ou para continuar o tratamento que ele parou. Ou seja, marketing nada mais é do que a junção de gestão interna de uma empresa com análise dos dados, porque é a partir dessa análise interna que nós realizamos o quê? Publicidade e propagamos a mensagem para os pacientes. É a partir do que você está com déficit dentro da sua clínica que a gente cria estratégias, que aí vem o quê? Os serviços naturais de tráfego, produção de conteúdo, redes sociais. E para que fique claro para você médico, para você médica, rede social sozinha não faz verão. Estratégia de autoridade de performance torna o seu perfil e a sua essência conhecida para o mundo inteiro. Porque quando a gente faz o seu site, quando a gente faz toda a estratégia para que você tenha autoridade e performance, obviamente você vai performar melhor na sua região, porque Certo. você vai ter muito mais pessoas te procurando. Mas a sua autoridade ultrapassa barreiras. Ou seja, você vai ser convidado para dar palestra? Provavelmente. Você vai poder lançar um produto seu, seja para médico ou seja um protocolo também para os seus pacientes.
Ou seja, não existe marketing sem metodologia. E metodologia, ela é criada em cima de resultados reais. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Sensacional. E a gente está falando bastante aqui sobre atendimento e conversão e a importância disso tudo. Na opinião do Bruno Moraes, o que torna o atendimento de uma clínica, que é também parte do que eu falei aqui, né, de o que faz a gente voltar num restaurante, numa loja, né, e etc. É, o que faz um atendimento, e eu não estou falando aqui atendimento só a parte das secretárias, etc. O atendimento como um todo, né, que ele começa ou na mensagem do WhatsApp ou na ligação e ele vai até o pós-consulta, o pós-procedimento, o pós-operatório. O Legal. que torna um atendimento, além, né, dessa multidisciplinaridade ali do coletivo, um atendimento, eu não vou dizer nem de excelência, porque essa palavra também já está batida e todo mundo hoje é excelente em tudo. Um atendimento memorável, padrão Disney. Cara, primeira coisa, chamar o paciente pelo nome. Simples, simples, tá? Então você vai chamar o paciente pelo nome, o seu tom de voz vai indicar a ele que você se importa com ele pelo telefone. Dentro do WhatsApp você vai escrever de uma maneira que seja legal dele ler. Você não precisa ser super formal, você pode usar emojis. O que você não pode é se tornar infantil. Chegou na clínica, você vai receber ele muito bem, vai saber como é que foi o dia dele enquanto o doutor não atende. Dentro do consultório, obviamente, o médico vai pedir todos os exames e vai falar para ele como é que vai ser a jornada dele agora, dentro da clínica. Ele saiu, vai ter o acompanhamento durante a semana, tá tudo bem, você fez o exame, você precisa de algo e veio para cá também, certo? E depois que fez todo o tipo de tratamento, você vai manter uma relação com ele. Seja através de e-mail marketing, seja através do WhatsApp e até mesmo com anúncios para ele que já consumiu o nosso conteúdo, que é o que a gente chama de público quente. Então a gente pode sim tanto fazer anúncios quanto também direcionar alguns conteúdos para ele em relação a isso. Um atendimento memorável nada mais é do que você ter uma organização interna com processos, etapas a serem seguidas. Simples assim. Eu vou até acrescentar nisso aí, que eu acredito também, eh, que além disso tudo, né, acho que ir além e resumir tudo isso ao fato de você se importar. Se importe de verdade com o teu paciente. Não se importe com o, o faturamento. Porque quando você se importa com o paciente, o faturamento vai chegar. E aí eu até citei aqui, né, para o Bruno a questão do atendimento Disney, né? Da excelência, memorável, etc. Lá na Disney eles têm um padrão para quando você chega no parque, você é direcionado no estacionamento para estacionar num lugar específico. E eles perceberam, depois, quando as pessoas chegavam ao fim de uma experiência incrível na Disney, que as pessoas acabavam indo para casa frustradas porque elas perdiam as chaves do carro durante o passeio. E quando chegava no carro, ficava procurando, não conseguia entrar, e tinha que voltar no parque, achados e perdidos, aquela história toda. E aí quebrava aquela magia da experiência que o cliente teve no momento por conta de uma falha que não foi do parque, né? Não foi necessariamente da sua clínica. Mas o que eles fizeram? Vamos resolver isso. Eles criaram um chaveiro dentro do parque para casos como esse, quando você perdeu sua chave. Para que eles fizeram isso? Para tornar a sua experiência lá dentro incrível do início ao fim. Até o momento que você sai do parque totalmente, você vai ter aquela lembrança daquele momento ali que foi sensacional, incrível, e você vai querer voltar. Então, façam isso nas suas clínicas. Tragam esses elementos de se importar com o paciente e pensem: o que eu posso fazer para esse paciente para demonstrar para ele que eu realmente me importo e que vai fazer com que ele goste do atendimento, ele goste da clínica e ele volte. Exato, exatamente. A gente está no final aqui já, a gente se empolga quando começa a falar dessas coisas,
Mas eu queria, só para fechar de fato aqui, Bruno, eh, que você dissesse rapidamente o que o médico ou a clínica precisa fazer de imediato, caso eles ainda não tenham nada disso que a gente falou, quais seriam os primeiros passos ali para que eles comecem a trabalhar da forma correta, autoridade e performance? Cara, o enxoval principal de marketing e comunicação para o médico, para a clínica, é ter necessariamente o site dele bem feito, é necessariamente ter o perfil no Google Meu Negócio e necessariamente ele ter uma pessoa, uma empresa que entenda sobre marketing e publicidade. Ninguém cresce sozinho. E quarto, não acredite em todo mundo que fala na internet que tem caminhos mais fáceis. Ah, eu tenho uma consultoria para fazer sua clínica sair de 100 mil para 1 milhão. Não é bem assim. E procurem por atualizações. No Brasil existem diversas mentorias e consultorias que são sérias. Eu não recebo R$ 1 para falar sobre isso, mas tem o Vitor Jaci, por exemplo, que fala muito sobre gestão também, como aumentar seu faturamento. Tem o MedGest também, que o pessoal é fantástico, tá? Mas por que que eu estou falando isso? Porque não existe crescimento somente fazendo o básico. O básico vai já te botar numa prateleira muito boa. Mas você ter o conhecimento de ter um consultor financeiro para saber fazer toda a parte de faturamento, junto conosco, que fazemos com que você tenha mais oportunidades, essa é a diferença dos médicos e das clínicas de excelência, de resultado. É saber trazer pessoas corretas para o seu lado e, obviamente, serem constantes. Pô, é isso, então valeu, muito boa a nossa inversão de papéis. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenha sido útil em algum momento, em algum pedaço, pelo menos, esse podcast para vocês. Esse foi o Mad Marketing. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.